E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Charles. A gente hoje vai fazer assim, uma passada geral sobre as questões dessa quinzena, tá? Vou explicar o conteúdo que tem nas páginas do seu livro aí, da página 88 até a 92, tá? E aí com isso a gente vai resolver as questões dessa quinzena, tá ok? Então galera, a gente vai começar falando sobre o que é um gás, como se comporta um gás, né? Vale ressaltar que a gente não está pegando completamente todos os conteúdos que tem no livro, porque não vai dar tempo, né? A gente está selecionando os mais importantes para que vocês cheguem aí no terceiro ano com o conhecimento necessário, tá? Para prosseguir com as matérias do terceiro ano. Então, os gases eles não têm forma e nem volumes próprios, né? Eles ocupam a forma e o volume do recipiente que os contém. Por exemplo, quando você vai jogar bola, dentro da bola tem ar, né? Que a gente usa a bomba para encher. E esse ar está em que formato? Está no formato de uma esfera, porque ele está dentro da bola, que é uma esfera. Então, o ar, qualquer gás, ocupa o volume exato do recipiente que o contém. Vocês vão ver muito o termo gás perfeito ou gás ideal, né? E o que é um gás perfeito ou gás ideal? Esse conceito foi criado porque o gás, no geral, ele é muito complicado de ser estudado, porque o gás ele é feito de moléculas e essas moléculas estão se movendo loucamente. Tem pontos que tem uma densidade maior de gás, tem pontos que tem uma densidade menor, né? Como vocês sabem, em qualquer local o ar mais pesado fica no fundo e o ar mais leve fica acima. O que isso quer dizer? Que o ar mais quente, que tem a densidade menor, ele vai para cima, assim como o ar mais pesado, que é o mais frio, que tem a densidade maior, ele vai para baixo, né? Por isso que a gente coloca o ar condicionado na parte de cima do cômodo, porque lá em cima está o ar mais quente da sala. Então, quando o ar condicionado resfria esse ar que está na parte de cima, vou desenhar aqui, ó, tá aqui um canto, né? Tá aqui o ar condicionado. Então, nessa parte aqui está o ar mais quente, nessa parte está o ar mais frio. Então, quando ele resfria esse ar, ele fica mais frio e ele desce. Automaticamente, como as pessoas estão aqui embaixo, elas estão aquecendo o ar que está aqui mais embaixo. Então, como o ar de cima vai ficar mais frio, ele vai descer e fazer o ar que está embaixo subir. E assim fica um ciclo infinito e a sala toda fica fria, certo? Se for um ar daquele tipo inverter, né? Quando a sala chegar na temperatura certa, ele desliga um pouco, depois liga de novo, sozinho, né? Ficou belíssimo o desenho, né? Beleza. Então, por que nós falamos de gás perfeito ou gás ideal? Porque é muito difícil estudar um gás na forma natural dele. Então a gente fez uns conceitos assim que facilitam a compreensão e o estudo dos gases para que a gente tenha uma ideia bem aproximada do comportamento deles, né, baseado nesses conceitos que estão aqui, ó. Essas aqui são as três características de um gás ideal. Primeiro, as moléculas do gás são consideradas pontos materiais, ou seja, são pontinhos infinitamente pequenos. A gente não considera o tamanho de uma molécula de gás, tá? Os movimentos são caóticos. O que é um movimento caótico, professor? É um movimento aleatório, todo doido, você não tem como prever para onde vai cada molécula, né? E são regidos pela lei da conservação da mecânica newtoniana, matéria que vocês viram no primeiro ano, né? Todas as moléculas elas saem colidindo e se movendo de acordo com a mecânica de Newton, né? As três leis de Newton e as leis do movimento, né? Ou seja, vocês viram no primeiro ano, por exemplo, momento, conservação do momento, energia cinética, energia potencial. Tudo isso as moléculas de gás têm, tá ok? Isso do gás ideal, né? Só interagem durante as colisões consideradas de curta duração e perfeitamente elásticas, que ocorrem entre as próprias partículas e entre as paredes do recipiente. O que é que ele está dizendo? Que essas moléculas elas só interagem com colisões, elas só batem umas nas outras ou batem na parede do recipiente. Não há nenhuma outra interação. Mas professor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: vamos supor que você esteja num planeta como Júpiter, tá? Então, o planeta Júpiter tem uma gravidade bem elevada, certo? O que eu estou dizendo é que se você
sair de Júpiter direto para o espaço, a mudança de gravidade não vai alterar lá o comportamento do gás, porque só o que a gente considera são as colisões internas, a gente não considera a queda dele devido ao peso, esse tipo de coisa, entendeu? Então as únicas interações que a gente considera são as colisões, que é os gases, as moléculas batendo umas nas outras ou nas paredes, tá? Bom, isso aqui já está na página 90, né? Aliás, isso aqui é o finalzinho da página 89. Quais são as variáveis que a gente estuda, né? As variáveis de estado de um gás, tá? Tem uma questão até que pergunta sobre isso, né? Bom, são 5 variáveis, mas as 3 principais são essas aqui, ó. Pressão, volume e temperatura, tá? Com essas 3 variáveis você descobre praticamente tudo do gás. Outras variáveis importantes: número de mols, né? Densidade, energia interna, tudo isso é importante. Mas se você tiver essas 3 aqui, galera, tá resolvido o seu problema, tá? A gente vai ver já já pela equação geral dos gases que com essas 3 a gente descobre qualquer coisa. A temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Não pode ser em graus Celsius. Então você considera que um gás ideal, né, ele estando a 273 Kelvin, que é o equivalente a 0 graus Celsius, ele tem que estar a pressão de 1 atm, que é 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, tá? O mais importante é isso aqui, 1 atm. Professor, o que é essa pressão de 1 atm? É a pressão que a gente sente ao nível do mar. Você já deve ter visto quando um jogador de futebol vai para locais bem elevados, ali no Peru, aquelas cidades muito elevadas, mais de 1000 metros de altura, ele chuta a bola e a bola segue um caminho bem mais longo, voa muito mais do que se estivesse jogando aqui no Brasil, em locais no nível do mar. Por quê? Porque a pressão em locais mais altos é mais baixa. Então as coisas ficam, além de ficarem um pouco mais leves, porque estão longe da superfície da Terra, né? A pressão é menor, você tem uma dificuldade maior de respirar. Inclusive para quem vai visitar Machu Picchu, né, quando está em épocas assim que tem uma diferença de pressão muito grande, eles até dão umas ervas lá para você mascar, né, para poder não ficar tonto e não desmaiar, né, devido à temperatura. Essas condições normais, que é temperatura 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, são chamadas de CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão. Isso já caiu inúmeras vezes no Enem em todo canto. As condições naturais de temperatura e pressão. Mentira, são condições normais de temperatura e pressão. Tem que memorizar bem isso. Quais são essas condições? Pressão de 1 atm, temperatura de 273 graus Celsius. 273 Kelvin, desculpe. Vamos para o próximo. Então, os gases, eles sofrem transformações, tá? E são basicamente 3 tipos de transformações. A gente vai falar sobre as 3, que também cai aí nas questões, né? Vou só botar aqui a canetinha de novo. E a primeira que a gente vai estudar é a transformação isométrica. O que é que quer dizer isométrica? Tem 3 palavras que podem ser usadas para a transformação isométrica. Você pode ver numa questão isométrica, isovolumétrica ou isocórica. É tudo a mesma coisa. O que é isso? É uma transformação em que o volume não muda, o volume é constante, tá? Ó, o gás aqui, ó, tá dentro desse recipiente e continua dentro do mesmo recipiente, não muda o volume, mas você pode mudar a pressão, pode mudar a temperatura. Olha aqui o manômetrozinho da pressão, ó. A pressão estava bem aqui e agora está aqui, mudou a pressão. Ó, a temperatura, ó, estava aqui e agora está aqui, mudou a temperatura, mas não mudou o volume. Então isso é uma transformação isocórica ou isométrica ou isovolumétrica. É uma transformação que não muda o volume, tá? E como é que a gente calcula as coisas aqui dessa transformação quando o volume não muda? A gente usa essa equação aqui, ó. Existe uma equivalência entre pressão e temperatura, tá? Então a pressão no estado 1 sobre a pressão na temperatura no estado 2, no estado 1, pressão no estado 1 sobre temperatura no estado 1 é igual a pressão no estado 2 sobre temperatura no estado 2. Aqui. Easy, easy.
Por isso que aqui, ó, quando a pressão aumenta, a temperatura também aumenta, porque tudo tem que ser na mesma proporção, né? Essa aqui é a minha lei, tá? Fui eu que fiz, brincadeira, mas é a lei de Charles, né? E a lei de Charles, ela fala isso, né? Que a razão entre a pressão e a temperatura é sempre a mesma em qualquer momento da transformação isométrica. Bom, agora a gente vai ver a transformação isobárica, tá? O que é isobárica, professor? Isobárica é quando a pressão, ó, bárica, pressão, tá vendo? Tem tudo a ver. Então, quando a pressão não muda. Olha aqui, ó, o manômetrozinho aqui, ó. A pressão é a mesma. A temperatura mudou? Mudou, ó, tava mais baixo, ficou mais alto. O volume mudou? Mudou, ó, o volume estava bem aqui e agora está bem ali. Então mudou a temperatura, mudou o volume, mas não mudou a pressão. Então isso é uma transformação isobárica. Então até agora a gente viu a isovolumétrica, que não muda o volume, que é a mesma coisa que isocórica e isométrica. E agora nós estamos vendo a isobárica, que não muda a pressão, tá? Que equação pode ser usada para poder você encontrar as outras variáveis de estado quando a pressão é constante? Essa equação aqui, ó, é igualzinha à equação lá da isométrica, né? Volume sobre temperatura se mantém constante em qualquer estado. Então, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Note aqui, ó, que o volume aumentou, a temperatura aumentou junto. Eles têm que aumentar na mesma proporção, tá ok? Essa é a lei de Gay-Lussac, tá? O pessoal também chama de lei de Charles e Gay-Lussac, porque o mesmo Charles que ajudou lá na lei da isométrica, ele também ajudou aqui o Gay-Lussac com essa lei aqui, tá? Por último, nós temos a transformação isotérmica. Térmica já está na cara. O que é que fica constante? A temperatura. Olha aqui isso aqui, ó. A temperatura está aqui e depois a temperatura continua aqui, ela não mudou, né? Então, ó, observa aqui a figurinha. A temperatura não mudou aqui, ó. Mas o volume mudou? Mudou. O volume estava aqui e agora o volume está aqui. Mudou. A pressão mudou? A pressão estava aqui e agora a pressão estava aqui. A pressão mudou. A lei que rege essa transformação é essa lei aqui, ó. Pressão vezes volume igual a pressão vezes volume, tá? Então, nesse caso aqui é o produto. Eles não aumentam na mesma proporção, tá? Por quê? Se a pressão subir, o volume tem que diminuir para o produto continuar o mesmo. É isso que está acontecendo aqui, ó. O volume aumentou, o que aconteceu com a pressão? Ela diminuiu. Se a pressão aumentasse, o volume tinha que diminuir, tá? É o que acontece quando você aperta o êmbolo de uma seringa, por exemplo, né? Você aumenta a pressão, o volume diminui, né? Porque quanto mais você aperta, mais o volume de ar ali vai diminuindo e a pressão lá dentro vai aumentando, tá ok? Agora estamos perfeitamente qualificados para responder às questões. E vamos lá. Primeira questão. Em se tratando de um gás ideal, diga quais são as três variáveis que definem as transformações gasosas. São essas três transformações. A transformação isobárica. O que é que acontece na transformação isobárica? A pressão é constante. Então, a variável que rege a transformação isobárica é a pressão. Na transformação isométrica, o que é que fica constante nela? Isométrica é a mesma coisa, professor, que isocórica, a mesma coisa que isovolumétrica. Então, é o volume que fica constante. E na isotérmica? Térmica, professor, temperatura. Você não está entendendo, não? Claro que eu estou. Temperatura fica constante. Então, as três variáveis de estado que regem as três transformações gasosas são a pressão, o volume e a temperatura. E olha aí, professor, o senhor quase respondeu essa questão. Na verdade, eu já respondi toda, mas vou dizer quase só para, né, não dizer que eu respondi toda. Mas enfim, vamos prosseguir para frente, tá? Vamos lá. Leia as três sentenças abaixo e assinale a alternativa que contém a afirmação correta. Vamos analisar, galera. Na transformação isobárica, bárica é o que, galera? Pressão. O gás é mantido em um recipiente que pode se expandir, ou seja, pode aumentar o volume, né?
e pode também aumentar a temperatura e sua pressão permanece constante. Então vamos pensar. Na isobárica, a gente tem V sobre T igual a V sobre T, sendo que é o V1, V1, V2, T2. Então, se o volume aumenta, a pressão, a temperatura também aumenta. A gente viu isso, né, agora há pouco. Então, ele está dizendo, ó, o negócio pode se expandir, ou seja, o volume aumenta, e a temperatura vai aumentar também. Então, está completamente correto. A pressão fica constante e os outros dois podem aumentar. Na transformação isotérmica, é o que? Temperatura, professor. O gás sofre uma variação de volume que o ocupa e faz com que essa sua pressão também varie, mas a temperatura permanece constante. Então, na térmica, certo? Térmica, a gente tem PV igual a PV, tá? Então, se a pressão sobe, o volume diminui. A gente estava vendo isso agora há pouco mesmo, há pouquinho tempo agora. Mas a temperatura permanece constante. E a questão falou exatamente isso. Ó, o volume muda, varia. Ele não disse se sobe ou desce, só disse que varia. E a pressão também varia. Perfeitamente correto. Não é verdade? Agora vamos para essa última. Na transformação isométrica, professor, essa métrica que ela tem três nomes. É de volume. Pode ser isocórica ou isovolumétrica também. O gás é condicionado em um volume que pode... rapaz, o volume pode variar, galera, na isométrica? Não, professor. Na isométrica o volume é constante. Então essa aqui está errada. Só que está certa é a 1 e a 2, né? Eu não vou dizer qual é a resposta, mas a que está certa é a... Olha só, galera. Questão 3. Leia as três sentenças abaixo e assinale a alternativa que contém as afirmações corretas. Dado que na transformação isobárica é o que? Pressão. A pressão permanece constante, a relação entre as temperaturas e os volumes é essa. Então, na isobárica é V sobre T igual a V sobre T. Certíssimo, professor. Dado que na transformação isométrica, volume, galera, o volume permanece constante, a relação entre pressão e temperatura é dada por P sobre T igual a P sobre T. Certíssimo. Dado que na transformação isotérmica é o quê? Temperatura. A pressão? O quê? Claro que não, é a temperatura que fica constante. Então esse item também está errado. Então qual que está certo? O 1 e o 2. Eu não vou dizer qual a opção correta, só vou dizer que o 1 e o 2 estão certos, na verdade. Prossigamos para a quarta questão aqui, ó. Um gás ideal encontra-se sujeito a um volume constante e apresenta inicialmente uma pressão de 5 atm a uma temperatura de 400 Kelvin. A que temperatura T2 o gás chegará se a pressão for 6 atm? Então, galera, ó, é um volume constante, certo? Se o volume é constante, a regra que a gente usa é essa aqui, né? A fórmula é essa. P sobre T igual a P sobre T. Qual é a pressão 1, galera? É 5. Qual é a temperatura 1, galera? É 400. Igual. Qual é a pressão 2, galera? É 6. Qual a temperatura 2, galera? Eu não sei. Aí a gente faz o quê? Cruza. 5T igual a 400 vezes 6. 400 vezes 6 dá 2.400. Então a temperatura vai ser 2.400 dividido por 5, que dá 480 Kelvin. E está resolvido. É só isso que a questão quer, qual a temperatura. Não é moleza? É só saber qual a fórmula usar. A gente vai aprofundar ainda isso mais na próxima quinzena, tá? Agora, considere um gás ideal que é mantido a temperatura constante, tá? Temperatura constante. Nesse caso, sabe-se que ele ocupa inicialmente um volume, deu volume 1 e deu a pressão 1. Qual é a pressão desse gás quando ele chegar nesse volume 2? Então, quando a temperatura é constante, vou resolver aqui do lado. Ó. A gente tem que P
vezes V é igual a P vezes V, né? Sendo que aqui é P1, V1, P2, V2. Não vou colocar isso porque é muito ruim escrever aqui nesse mouse. Então, qual é a pressão 1? Ele disse que a pressão 1 é 8. Então, eu vou botar aqui, ó. 8 vezes. Quanto é o volume 1? O volume 1, ele disse que é 3. Então, vezes 3 é igual. A pressão 2 é o que a gente quer saber. Vou deixar só P. Quanto é o volume 2? Ele disse que é 4. 4. Então, vamos lá. Eu posso até cortar aqui nesse 8 com esse 4, né? Ó. Corta 8 com 4, fica um 2 aqui, né? E fica 1 aqui, na verdade. Então a gente já tem automaticamente que P vai ser o quê? 2 vezes 3, que é 6 atm. E está respondida a última questão do nosso TD. Então, galera, ó, chegou em 20 minutos aí, né, a aulinha. Então, ó, está respondida a última questão. Qualquer dúvida, me chamem aí no grupo, tá? Ou me chamem no privado. O melhor é no grupo, né? Porque aí a sua dúvida pode ser igual de outros colegas. Aí você já ajuda os colegas também, porque eu esclareço para todo mundo logo de uma vez. Tá ok? Então, um abraço. Até o próximo encontro da gente aí.